Fala galera do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje, com os meus alunos do primeiro ano do ensino fundamental, vamos discutir aqui um pouco sobre um assunto conhecido na biologia como dogma central da biologia. Dogma é aquilo que é incontestável e, como é central, é a base de toda a biologia celular e de toda a biologia dos organismos. Vamos ter aqui envolvidos o DNA, moléculas de RNA, que são os ácidos nucleicos, na produção de proteínas, na síntese proteica. Então, esse assunto muito interessante que eu quero ver com vocês hoje. Vamos lá? Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Pessoal, vamos falar sobre síntese proteica com 5 questõezinhas interessantes. E aí eu vou falando um pouquinho sobre esses fenômenos aqui, enumerados aqui nesse esquema logo abaixo. Um pesquisador interessado em produzir em tubo de ensaio uma proteína, ou seja, ele vai estar sintetizando artificialmente proteínas nas mesmas condições em que essa síntese ocorre nas células. Utilizou ribossomos de célula de rato, então vamos prestar bastante atenção. Ó. A gente vai precisar para a síntese proteica da organela ribossomo, feita com RNA ribossômico. Esse ribossomo foi utilizado o ribossomo do rato. Tá? Ribossomo do rato, RNA mensageiro das células de macaco. Então, o RNA mensageiro foi retirado das células de um macaco. Vamos marcar aqui. Tá? RNA transportador das células de um coelho. E os aminoácidos para a formação da proteína são aminoácidos retirados ativos das células de um sapo. Tá? Então, quer saber se a proteína produzida teria sequência de aminoácidos idêntica a de qual organismo citado na questão? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: para que ocorra a síntese proteica, a gente vai ter que ter uma interação entre o DNA, que está no núcleo, né, preso lá pela carioteca, e as fitas de RNA de diferentes tipos para que ocorra a síntese proteica no citoplasma. Vamos lembrar que a história começa assim. O DNA é a nossa receita, tá? Ele contém todas as nossas informações em pequenos fragmentos de DNA chamados de genes. Os genes, então, cada um tem uma receita para uma proteína. Só que o DNA não sai da célula. Então, como é que a gente vai ter essa informação lá no citoplasma entregue para o ribossomo, que é a organela que sintetiza a proteína? A gente tem que fazer um processo intermediário chamado de transcrição. Então, esse processo 2, onde o DNA produz o RNA mensageiro, olha só, produz a mensagem, a receita, é chamado de transcrição. Na transcrição também são produzidos outros dois tipos de RNAs. RNA ribossômico, que forma o ribossomo, organela, né, parte da célula que trabalhará na síntese proteica, e o RNA transportador, que ajudará também o ribossomo na síntese proteica. O que o RNA transportador faz? Ele transporta aminoácidos até o ribossomo. E o que o ribossomo faz? De posse do RNA mensageiro, que foi produzido na transcrição, ele vai ler o RNA mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos, e cada 3 nucleotídeos, adenina, guanina, uracila, ou adenina, citosina, citosina, tá? Vão significar um nome de um aminoácido. Ou seja, você tem umas trincas de nucleotídeos no RNA mensageiro, chamados de códons, e cada um vai indicar na sequência aí qual aminoácido será colocado na proteína. Quem traz esses aminoácidos? O RNA transportador, e o ribossomo vai encaixando na sequência correta. Perceba aqui que o RNA mensageiro é a receita que o ribossomo tem para ler da proteína que ele tem que montar. Então, o mais importante para nós é de onde vem o RNA mensageiro, para saber qual proteína será produzida. Se o RNA mensageiro veio do macaco, então a proteína formada será do macaco, apesar do maquinário usado para isso, ribossomos, RNA transportador e até a matéria-prima, que é os aminoácidos, terem vindo de outros animais. O importante para nós é de onde veio a mensagem. A mensagem veio do macaco, logo a proteína final será a do macaco, certo? Então, a gente conseguiu aqui perceber as etapas do processo de síntese proteica, que são essas duas finais aqui, ó, transcrição, que envolve a síntese de RNAs, e a tradução feita pelo ribossomo lá no citoplasma, que é a síntese proteica propriamente dita. Tudo bem? Vamos seguir com isso na cabeça e vamos resolver a questão 2. Olha o tamanho do enunciado dessa questão 2. Vamos ler com atenção, hein?
O conhecimento que agora se acumula rapidamente sobre ribossomos está alimentando a esperança de que sejam encontrados antibióticos mais eficientes que os atuais. Muitos antibióticos agem sobre os ribossomos, paralisando a produção de proteínas vitais, mas as bactérias têm oferecido uma crescente resistência à ação desses medicamentos. O organismo humano é formado por aproximadamente 10 a 14, ou seja, um seguido de 14 células, né? São muitas células. E cada célula, como as do fígado, por exemplo, podem conter 6 milhões de ribossomos cada uma, que produzem as proteínas de modo contínuo e preciso. Uma bactéria pode conter cerca de 100 mil ribossomos dentro de sua célula, também, né, que é interessante para o seu funcionamento, para a produção das suas próprias proteínas. Os antibióticos se infiltram nos ribossomos das bactérias e não na dos organismos humanos. Então, essa é uma parte importante aqui para nós. Ó. Vamos lá? Os antibióticos, que são os remédios aí contra a bactéria, eles vão atuar se infiltrando nos ribossomos de bactérias e não nos de seres humanos. Tá bom? Beleza? Por causa de diferenças sutis entre a estrutura desses dois tipos de ribossomo. Tá? Então, essas moléculas, né, os antibióticos, são bem menores que os ribossomos, podem entupir o local onde os RNAs transportadores entram para fazer todo aquele processo que a gente falou. E aí vai acabar atrapalhando a vida da bactéria, gerando a morte dessa bactéria. De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o assunto que foi dito aqui, pode-se afirmar que os antibióticos trazem benefícios somente aos seres humanos, pois são os únicos animais que possuem ribossomos? Não, né? A gente poderia usar esses antibióticos em cachorros também, tá? Que também possuem ribossomos, assim como baleias, golfinhos, qualquer outro tipo de animal. Na verdade, plantas também têm ribossomos diferentes dos das bactérias. Todo ser vivo tem que ter ribossomo, tá? Só que os das bactérias são diferentes dos organismos eucariotos. Então, essa aqui está errada. Letra B. Os ribossomos de bactérias, assim como os de vírus são seres acelulares, não apresentam ribossomos. Errada a letra B, não vou nem terminar de ler. O número de ribossomos é o mesmo entre diferentes células do mesmo organismo. E isso pode ser um dado importante para a classificação de seres vivos. Gente, não falou isso no texto aqui. Falou que numa célula do fígado pode ter até 6 milhões. Pode ser que outra célula com menor síntese proteica tenha menos, tá? Não dá para saber isso aqui. Letra C está inconsistente. Os antibióticos induzem a formação de ribossomos resistentes, deixando as bactérias resistentes. Bom, não está falando isso no texto também, está falando que essa abordagem poderia melhorar a nossa proteção contra as bactérias. Na letra E parece uma coisa que está mais correta, né? Se os ribossomos humanos fossem iguais aos das bactérias, os antibióticos não poderiam utilizá-lo como alvo, né? Porque senão o antibiótico que atacasse o das bactérias também conseguiria atacar os ribossomos humanos, afetando a síntese proteica humana. Uma das coisas que a gente pode usar antibióticos que interfiram nos ribossomos é que ribossomos de bactérias são diferentes dos ribossomos humanos. Então, a resposta aqui, letra E. Na questão 3, as atividades celulares são orientadas pela informação contida no DNA, que são decodificadas em proteínas através de mecanismos de transcrição e tradução. Lembra que eu falei na primeira questão? O que faz uma baleia parecer uma baleia são suas proteínas. Assim, as proteínas determinam as funções vitais da baleia, como de todos os seres vivos. Para ditar o desenvolvimento de um organismo, a informação do DNA deve, de algum modo, ser convertida em proteínas. Essa conversão ocorre porque o DNA contém um código genético para os aminoácidos. O código é uma correspondência entre as trincas de bases nitrogenadas presentes no DNA e no RNA em relação aos aminoácidos que contêm a proteína. Essa sequência é refletida na sequência de aminoácidos reunidos em uma cadeia proteica. Assim, traduzir o código genético significa passar o código de sequência de bases para uma sequência de aminoácidos que formará a proteína. Deste modo, o DNA é decodificado na forma de uma proteína estrutural ou enzimática que, por sua vez, é responsável por uma característica do organismo. Dentro desse contexto, podemos afirmar que esta decodificação se faz através da leitura de sequências de 3 nucleotídeos, chamados de códons, e que especificam aminoácidos? Sim, a número 1 está verdadeira. 2. Os códons diferem entre os diferentes tipos de organismos. O código genético é universal. Então,
Cada códon, cada trinca de nucleotídeos do RNA vai identificar um aminoácido, seja numa bactéria, seja no cachorro, seja no ser humano, da mesma maneira. O mesmo códon indica o mesmo aminoácido em diferentes espécies. E aqui está falando o contrário. Então, a número 2 está errada. A 3. A decodificação ocorre no citoplasma celular, em estruturas chamadas ribossomos, a partir de uma fita simples de DNA, não, a partir de uma fita simples de RNA mensageiro. Então, a 3 está incorreta. Cada códon traduz apenas um aminoácido. Lembre que códons são trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro. O RNA tem 4 nucleotídeos diferentes: adenina, adenina, uracila no lugar de timina, citosina e guanina. Esses 4 podem ser combinados em 3 combinações, tá? que admitem repetições. Então, seria 4 vezes 4 vezes 4, o número de combinações totais de códon. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. A gente tem 64 códons para identificar 20 aminoácidos apenas. Então, a gente vai ter aí uma correspondência meio frouxa, né? Mais de um códon designando o mesmo aminoácido. Tá bom? E isso a gente chama de degeneração do código genético. E aí, por isso, a 4 está errada. Não existe uma correspondência exata de apenas um aminoácido para cada códon. É uma correspondência meio frouxa, degenerada. Tá? E o 5, alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon. Degeneração do código. Tá? E isso chamando de degeneração do código, o que possivelmente traz uma estabilidade contra mutações no DNA. Pois algumas mutações vão trocar as letrinhas do DNA lá, mas não vão ser capazes de alterar o aminoácido final, já que pode gerar um códon similar no RNA mensageiro. E aí a mutação tornaria-se uma mutação silenciosa, como chamamos. E isso tudo gera riqueza desse assunto, que é o dogma central da biologia. Então, corretas aqui, apenas 1 e 5, mas prestem atenção. Está pedindo para você analisar qual das alternativas eram falsas. Por isso eu marquei aqui de vermelho para você não esquecer. 2, 3 e 4. Resposta, letra B. Tá? Eram falsas. Está pedindo as falsas. Penúltima questão de hoje, a questão 4. Células de animais com função secretora apresentam muitos retículos endoplasmáticos granulosos, né? Uma abundância de retículo endoplasmático granuloso e também de complexo de Golgi, já que essas duas organelas que se situam próximas aí umas da outra, elas trabalham em conjunto para a secreção de proteínas para exportação, né? Através da produção com o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos, e o empacotamento pelo complexo de Golgi. Tá? Então, pensando nisso, nesse trabalho de parceria, o retículo endoplasmático granuloso, né? O RE, libera proteínas digestivas. É só digestiva? Não é qualquer proteína que a célula precisa exportar para outro lugar. Tá? Então, aqui a letra A está incorreta. Produz fosfolipídios. Produção de fosfolipídios fica a cargo do retículo endoplasmático liso. Se você estudou organelas citoplasmáticas, eu espero que sim, você está lembrando disso. C. Sintetiza proteínas. Retículo endoplasmático faz isso. O rugoso, tá? E as transfere para o complexo de Golgi, que as concentra e as libera em vesículas, em saquinhos, né? Membranosos, que terão diferentes destinos na célula, principalmente para fora da célula, tá? O retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Então a resposta aqui será letra C. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou passar direto a 5, tá? A 5, se você ler o PET e achar essa tabelinha de correspondência entre os códons, né, que são a sequência de 3 nucleotídeos, tá, do DNA, com os 20 aminoácidos. Tá? E você ia perceber que existem alguns códons, né, como o UAA, o UAG e o UGA, que são códons de parada. Eles não identificam aminoácidos. E o códon de início, que é a metionina, seria o AUG, tá? Que identifica o aminoácido metionina, mas é um códon de início. E tem muito a ver com isso a questão. Está falando que na etapa de finalização da síntese proteica, eu tenho que fazer essa leitura, né? O ribossomo vai fazer essa leitura dos códons e encaixar os aminoácidos. Tá? Mas aí a gente tem a síntese proteica interrompida quando se encontra um códon chamado de códon de terminação.
Assim que esse códon é encontrado, o fator de liberação atua, liberando a cadeia formada e liberando o ribossomo também dessa molécula de RNA. Dentre os códons abaixo, qual não representa um códon de terminação? Seria o códon AUG, que como a gente pode ver aqui, ó, AUG é um códon metionina para códon de início. Tá? Então, AUG, resposta letra A. Você vai ver que o UAG, que está aqui, ó, UAG no amarelo aqui, é um códon de parada. Tá? O UAA também é um códon de parada. Ele está aqui, ó, na letra D. Tá? Códon de parada, códon de parada. UGA, ó, UGA é também um códon de parada. Olha o asterisco dele aqui, ó, indicando códon de parada. Tá? Então, todos eram códons de paradas. AUC, AUC é a isoleucina, então também não é um códon de início. Tá? O único códon de início, letra A, número 5. Só tinha que saber ler essa rodinha dos códons aí, esse círculo que consegue identificar cada códon, cada trinca, ao seu aminoácido correspondente. Beleza? Começa do centro aqui, com os 4 aqui, depois vai olhando para as extremidades. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido um pouquinho mais comigo sobre esse tema tão legal que é o tema da síntese proteica. Gente, na semana que vem tem mais. Começamos um novo PET, o PET 5, a semana 1 do PET 5. Eu espero vocês aqui e para isso, se inscreva no canal e receba as aulas automaticamente. Deixe aí também o seu joinha se você gostou dessa explicação. Um abraço e até a próxima.